isso aí, estamos de novo, nós aqui, Fernandão, para mais um Pode na Leal. Pode na Leal, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Almeida, do marketing da Comercial Leal, atacado de materiais de construção em Araraquara. E eu tô aqui comigo, meu xará. Fernando Leal, fundador e diretor da Comercial Leal, distribuidor que fica em Araraquara, atende todo o interior do estado de São Paulo, há mais de 15 anos. E aí a gente hoje tem um entrevistado que está diretamente ligado à história dessa empresa, né? A Leal, como toda empresa, teve um começo, e no começo ela tem os parceiros que vão crescendo junto com a empresa, ajudando no desenvolvimento da empresa. E a gente tem um cara desse aqui hoje, né, Fernandão? Exato, eu posso falar com muito orgulho que ninguém nasce grande, né? Todo mundo nasce pequenininho, toda empresa, as grandes empresas nasceram pequenininha, né? Nós temos intuito de ser uma grande empresa, né? Estamos passando por uma transformação nesse curto espaço de tempo de 15 anos de Leal, né? Esse mês completaremos 16. Mas tem uma pessoa que foi muito importante para nós. Gosto sempre de citar ela, mas antes disso nós temos que apresentá-la, né? Então, seja bem-vindo, nosso amigo, nosso parceiro, nosso controller, que há mais de 10 anos já está junto com a gente na Leal, Danilo Lopes. Seja bem-vindo. Fique à vontade, faça a sua apresentação aí, venda seu jabá. Bem-vindo, Danilão. Primeiro, boa tarde, Almeida, Fernando, meu amigo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, né? Prestigiando esse podcast. E feliz, né? Bom, como o Fernando falou, meu Danilo Lopes, sou contador, trabalho na área já faz um tempinho, né? São quase aí 30 anos, comecei bem novinho, Almeida. Essa parte você não fala. Não fala, né? Eu descobri minha idade, né? Mas comecei bem novinho ali, né? Na área, no escritório. Trabalhei bastante no escritório de contabilidade, trabalhei como controller também em outras empresas, grandes empresas. E há 14 anos eu fundei a Prime 10 Consultoria. Que está diretamente ligado à história da Leal ou não? Com certeza, né? Um pouquinho antes, no início a gente fazia, né, porque eu vou explicar um pouquinho os dias atuais, o foco, o objetivo era a consultoria tributária e financeira. Então, a Prime, ela entra dentro do cliente, fazer um estudo tributário. Até hoje, né, o contribuinte tem muitas dúvidas sobre a questão tributária, qual que é o melhor regime que ele deve seguir tributário, né? E então, nós entramos nas empresas, principalmente para fazer esse trabalho. Depois do final, né, quando a gente entregava ali a consultoria, os resultados para o cliente, ele fazia a seguinte pergunta: bacana, gostei, esse aqui é o meu objetivo. Agora, quem faz para mim esse trabalho, né? Então, junto com a consultoria, no início, Almeida, nós também nos agregamos a contabilidade. Você identificou a oportunidade de permanecer no cliente, não só fazer permanecer no cliente, né? Pontual. E hoje, nos dias atuais... Ali já começou o momento que ele deixou de ser contador e virou empreendedor, né? É verdade. Isso é legal. E hoje, nos dias atuais, além da consultoria, né, da contabilidade, também nos agregamos um grupo jurídico, né? Temos parceiros advogados em todas as áreas. Nós, uns 4, 5 anos, nós implantamos também o departamento de recursos humanos, né? Muitos empresários ali confundem um pouquinho o departamento pessoal, que é a folha de pagamento, com recursos humanos, né? E, assim, a grande sacada, a grande jogada também, eu vi a necessidade que hoje o cliente ele tem que ter um apoio, porque hoje tem muitas informações, seja na legislação fiscal, seja trabalhista e outras áreas. Hoje a Prime 10, ela traz a estrutura do escritório para dentro do cliente. Então, isso é muito bacana, né? Tipo uma incubadora, você monta uma ilha sua dentro da empresa. Sim, trazemos os nossos profissionais, né? Que esse projeto começou lá na Leal, né, Danilo? Foi na mais Leal, uma coisa que nós inovamos aí. Leal foi o laboratório. Não, a Leal é uma vitrine, né? Quando eu falo da Leal... Interessante, tem várias coisas que nós fomos pioneiros, né? Uma delas que eu me orgulho muito, obviamente, porque todo mundo ganhou com isso, né? Foi ter a Prime dentro da empresa, né? O Danilo chegou, na verdade, porque nós buscamos um escritório de advocacia especializado em tributos, né, Danilo? Em tributos. Em direito tributário. Que tamanho de comercial é, Fernando? Isso foi há uns 13, 14 anos atrás. A empresa era um bebê ainda. Há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Nós éramos pequeno, muito pequeno, né? Era eu, minha irmã, meu pai, mais 2 funcionários lá.
mas eu já tinha o intuito, a intenção de trabalhar como uma empresa grande. E a minha ideia sempre foi em estruturar para crescer organizado. Essa foi eu digo que é um dos grandes diferenciais que a gente conseguiu chegar hoje como nós estamos, de Lá forma atrás você teve a visão de forma sustentável, mais célere, assim, né? Porque muitas empresas primeiro crescem para depois organizam, né? Eu procurei seguir mais o modelo americano de gestão, né? Olha, primeiro organiza, cria estrutura e depois cresce. E aí foi onde nós fomos buscar esse escritório até de um amigo conhecido para fazer um estudo tributário, e o Danilo prestava serviço para esse escritório, tinha uma parceria com o escritório, né? Que fazia esse trabalho. E daí nós éramos Simples Nacional ainda, né? Que inclusive é um tema aqui que nós vamos discutir bastante, sim. Né, Danilo? Nós trabalhávamos, estava enquadrado como Simples Nacional. O Danilo veio como um plano de negócio de alguns anos para a gente evoluir, né? E seguir para o lucro real, transformar a empresa. E eu achei muito interessante. Era o que eu buscava, mas não sabia fazer. Eu não sou especialista disso, né? Embora tenha formação jurídica, né? Eu fiz direito, mas nunca atuei na área. Sempre fui vendedor e tenho isso na veia, né? Eu vendo. Né? Esse é o meu negócio, né? Gosto de empreender, mas sempre gostei de ter pessoas boas e melhores do que eu ao meu lado. Aí entrou esse cidadão. E aí esse cara apareceu aí, né? Deus manda as pessoas Danilão, certas. O Fernando tá contando a história aqui, eu tô pensando. Ele já tinha a visão, lógico, de crescer. A empresa não era o tamanho que está hoje, mas ele já tinha a visão de crescer. Toda empresa tem que ter departamento para cuidar disso, mesmo pequena? Sim. Mas vou contar um pouquinho da história também, do início ali da Leal, né? Eu conheci a Verdade Comercial Leal lá em Alphaville, através de um advogado parceiro que também prestava serviço para a Leal, né? E ele falou, né, que a Leal precisava ali estava pensando em mudar de regime tributário, qual que era o melhor enquadramento, e foi quando eu conheci o Fernando. Assim, é uma história bem legal, porque até hoje me emociona quando eu lembro disso, né? Quando eu conto para um familiar ou para um amigo esse dia que eu conheci o Fernando. Por quê? Porque foi um diferencial na minha vida. Eu lembro quando eu fui... Né? Porque quando eu fui conhecer a empresa, né? A gente conhece várias empresas, né? A gente trabalha com vários empresários. Mas qual foi o diferencial? Eu vi ali um menino, jovem empreendedor, Fernando. Sem cabelo branco aí. Ele tinha cabelo um pouquinho mais pretinho, né? Mas aqui, eu vi nos olhos dele que a vontade de crescer. E eu lembro até hoje uma frase que ele me falou: eu quero crescer, eu quero ir para o mercado, quero ser isso, mas eu quero fazer tudo de forma correta e honesta. Isso, para a gente que é consultor, entra como combustível, é um ânimo para a gente. De ver uma pessoa jovem, né, querendo ir para o mercado, crescer e falar assim, eu quero fazer tudo de forma correta. Então, para mim, aquele momento, eu sabia que a parceria entre o escritório e a Leal, vamos dizer assim, no início, seria muito legal, e minha amizade, Danilo com o Fernando, também seria muito bacana, né? Que legal, cara. Mas o cara que está assistindo a gente, o cara tem um material de construção, uma loja pequena, ele precisa ter também o Danilo dele. O que acontece? Hoje, assim, o empresário que ele é pequeno, realmente ele meio que toma conta ali do negócio dele, né? Só que ele não tem noção que, como é importante hoje, ele tem uma pessoa ali acompanhando a sua parte fiscal, né? Hoje o fisco, ele foi implantado faz algum tempo, o programa dos conformes. O que é esse programa dos conformes? Toda a movimentação de entrada e saída de nota fiscal, o fisco tem na mão, né? Isso é legal, né? Isso é bacana. E ele dá a opção, realmente, quando o contribuinte tem algum lapso, alguma coisa, de estar verificando isso. Então, hoje, o empresário que tem uma pessoa, seja o seu contador, seja muito pequenininho, ou quando ele crescer um pouquinho mais, ele tem uma pessoa do lado dele, pessoa que vai conferir sua nota fiscal, conferir se o produto que ele comprou é aquilo, se o imposto que veio na nota realmente é o que foi combinado, é o que é o correto na legislação, né? Então, hoje é muito importante a pessoa ter ali, ter um conhecimento fiscal dentro da sua empresa. Isso o Fernandão sentiu na pele, né? Foi bem transformador, né? Porque nós sabíamos que eu tinha certeza que ia chegar onde nós estamos e tenho certeza que vai crescer ainda mais a Comercial Leal. O que é a dúvida é em quanto tempo, né? Isso que é a dificuldade de mensurar. Mas a partir do momento que
nós trouxemos o Danilo para fazer esse estudo e, obviamente, nos cercamos de mais pessoas com conhecimento, nós fomos orientados desde cedo a fazer de forma correta e nem por isso nós fomos gastando mais. Pelo contrário, é um erro quando as pessoas imaginam que esse tipo de consultoria é um gasto, né? Eu sempre enxerguei como investimento e deu muito certo. O plano de ação foi seguido, né? Obviamente que não é fácil, é uma mudança cultural na empresa, sair de Simples Nacional, passar pelo presumido, organização, até chegar no lucro real, né? Para quem não sabia nem o que era isso direito. Então, como a maioria das empresas nascem desse jeito, né? A diferença é que eu acho que foi até mais fácil já começar organizado. E ter alguém de fora orientando, criando um plano, mas que a gente seguisse esse plano. Porque uma coisa é você contratar uma consultoria, outra coisa é você seguir o que a consultoria orientar, né? O Danilo deve ver isso direto, né? Eu falei pra você, cara. É complicado. Vou falar assim pro empresário, quando você for para o seu carro, tem que pegar nota, tá? E aquela aguinha mineral que você pegou, lá vai tomar junto, vai tomar você no carro, também, tá? Quer mandar você embora da empresa. Pô, não. E falar para o empresário que ele não pode misturar as contas pessoais com a empresa, pode pagar uma conta pessoal pela empresa. Ele que faz, está mandando meu dinheiro. Né? Mas tenta ser orientar o correto. E na verdade, eles sabem mais da minha vida financeira do que eu mesmo. Né? Essa é verdade, porque sabe de tudo, né, cara? Tem coisa que eu não sei, ele sabe. Então, mas não dá para fazer sozinho. O que eu percebi foi isso. Olha, eu não tenho capacidade, conhecimento técnico para isso. Ou eu tenho uma pessoa, uma empresa que tenha capacidade para isso, que eu possa confiar, ou não vou crescer certo. Vou dar um monte de cabeçada aí e talvez fique mais caro. E graças a Deus encontramos aí o Danilo, mas com certeza tem inúmeras empresas aí que pode fazer isso, né? Eu estou sempre discutindo com amigos, com clientes que abrem essa oportunidade, inclusive, né? A Prime foi criada ali na Leal, né? Foi o projeto piloto, né, Danilo? Sim. Antes existia um escritório, hoje eles não têm mais escritório, ele levou o escritório para dentro da empresa, né? E da Leal, hoje ele tem lá inúmeros clientes que ele leva a Prime para esses clientes. Alguns que nós indicamos, mas agora eles estão até abrindo mão de alguns clientes, de tanto cliente interessado que eles têm, né? Isso é um bom sinal. Mas o fato é o desafio de seguir esse plano, porque dá dúvida. Será que isso vai dar certo? Certeza. Será que o que ele está falando ali é isso mesmo? É o melhor caminho? Será que ele não está querendo me enrolar? Será que não é o mais fácil? Você sente isso do seu lado aí, quando você trata com os caras? Eu sinto, Almeida, porque assim, na verdade, 99% das pessoas querem fazer o correto, na verdade. Só que assim, a falta de informação é muito grande. Às vezes o empresário, ele pensa assim que em determinada situação, vou mandar uma nota, sei lá, estou com uma máquina para consertar, eu preciso uma nota fiscal para mandar essa máquina consertar, vou pagar imposto? Né? Não paga imposto, né? Então, assim, empresas que hoje estão no Simples, será que o melhor caminho é o Simples? Por isso que o estudo tributário é muito importante, quando nós fizemos na Comercial Leal. Né? Tem empresas que realmente não compensa, tem que olhar a folha de pagamento, olhar a parte de ICMS, alguns produtos tributados, mas nem sempre o regime do Simples é melhor. Né? Por isso que é importante esse estudo. De repente, compensa um lucro presumido, um lucro real. Quando fala lucro real, aí que a dúvida acontece mesmo, né? Eu sei que é complexo, tá? Mas tenta explicar pra gente. Pra mim, por exemplo, sou super leigo nesse assunto. Qual que é a diferença? Lucro presumido, lucro real, Simples Nacional? Você consegue fazer um overview? Claro, com certeza. Para leigo? Né? Para leigo, né? Almeida, então vamos falar para leigo. Você não é leigo, sei que não é leigo. O Simples, na verdade, ele foi criado, realmente, o nome fala mesmo, Simples, né? O que é o Simples? É a unificação de todos os impostos, né? Então, a PIS, o COFINS, INSS, ICMS, ISS, todos esses impostos que é pago separadamente, é unificado numa mesma guia. Só que isso tem uns limites. Né? Hoje o Simples, o valor anual do Simples, né, o acumulado dos 12 meses é 3.600.000. Pode chegar até 4.800, porém, alguns impostos você paga separado do Simples. Só que o Simples é por faixa de faturamento. Né? Começa ali, por exemplo, um comércio com 4%, vai até uma alíquota máxima. Então, às vezes, depende do faturamento do cliente,
o simples não é interessante. Claro que a gente tem que olhar a parte de folha de pagamento, porque o INSS está incluso dentro do simples. Muitas variáveis, né? Tem o ICMS, uma empresa que é prestadora de serviço tem o ISS, que é o imposto municipal, né? Já quando a empresa, igual aconteceu com a Leal, o faturamento dela ultrapassou o limite do simples. Né? Então, a gente precisava fazer essa mudança. É hora de virar a chave. É hora de virar a chave. Para qual modelo depois? Tem assim, ou a empresa é simples ou não simples. Quem é não simples, as duas mais conhecidas que se utiliza na contabilidade é lucro presumido e a lucro real. No caso da Leal, né, lógico que a gente tem um certo... nós temos que pensar ali como estava a gestão da empresa, né, tem alguns critérios, algumas cautelas. Então, nós passamos a empresa da Comercial Leal para o presumido. Nós ficamos 1 ano, Fernando? Sim. Acho que, se não me engano, foi isso. Reestruturamos toda a movimentação bancária, financeira, fiscal, trabalhista, e depois nós viramos a chave para o lucro real e estamos até agora. Né? E, Danilo, isso eu lembro muito bem que, obviamente, que nós pegamos muito no início, então foi até fácil, né? Mas é uma mudança cultural isso, né? Não é fácil, Fernando. Não é só uma mudança de enquadramento fiscal. Que eu falo para bastante amigos que, antes de mudar a parte fiscal, a cabeça tem que estar pronta para isso, do empresário. Por isso ficamos 1 ano em outro regime. A cultura da empresa tem que estar preparada para a transição. Né? Porque, assim, retomando a questão dos regimes tributários, Almeida, o tanto simples como o lucro presumido, a gente paga o imposto sobre a saída, sobre a sua receita. Já a empresa do lucro real, que muita gente tem a dúvida, nós pagamos o lucro, que é o imposto de renda e contribuição, sobre o lucro, né? O imposto sobre o lucro. Né? Só que, assim, a mudança é muito grande. Porque, como eu disse, eu não posso comprar nada sem nota, e não deve. Ninguém deve comprar nada sem nota. Independente de ser empresa. Independente de ser empresa, né? Ou pessoa física não deve comprar, né? Então, às vezes, aquele empresário que está acostumado a comprar alguma coisinha, assim, mas não por má fé, é que é o mais fácil, né? Vou lá comprar alguma coisa, vou comprar um galãozinho de água, vou comprar alguma coisa, realmente não se atenta em pedir a nota fiscal. Então, para implantar essa cultura dentro da empresa, não é fácil. É mais difícil. Né? Por exemplo, hoje, no lucro presumido, no lucro real, nós mandamos a contabilidade ela digital para o fisco. Então, toda a movimentação bancária, tudo que entrou e saiu do seu banco, né, nós mandamos com o contador e também os bancos mandam através do SPED financeiro. Então, o risco é muito grande. Hoje, você recebeu alguma coisa, uma mercadoria, sem o documento fiscal, nota fiscal, dentro do seu banco. Né? Vai entrar ali um valor sem origem. Né? Aí, se o fisco perguntar de onde perguntar veio o que acontece, ele vai, com certeza, te questionar. E não tendo a justificativa, quais são as ele vai ser autuado. Né? Ele vai ter que pagar o imposto, mais juros, multas. Né? E hoje, assim, além de... Porque, assim, existem 2 tipos de clientes. Né? O inadimplente, sabe que a situação não está fácil para ninguém, principalmente depois da pandemia. Que ele deve não nega, mas não sabe quando paga. Esse é o inadimplente. Esse é o inadimplente. Ele fala, a demonstração fiscal dele está em dia. Ele não sonega nada, está lá, está aberto. A empresa está aberta, mostra para o fisco realmente a apuração dele. Só está inadimplente. O que a gente aconselha? A gente vai entrar lá, faz parcelamento, sai vários refis, programas que pode beneficiar. Às vezes a gente conversa na procuradoria para tentar parcelar em mais vezes que é permitido pela lei, né? Que a gente tenta ajudar de forma correta. Só que tem aquele que realmente não faz isso daí. Né? Ele realmente é o que sonega, né? Então é um pouquinho complicado, né? Porque além de ele ter que pagar esses impostos, hoje ele responde além dos impostos também na esfera criminal, né? É um crime contra a ordem tributária, na emissão de nota fiscal. A loja que compra sem nota fiscal ou vende sem nota fiscal está assumindo um risco, inclusive, muito criminal, grande. É isso? Como disse esse programa dos conformes, aqui da Secretaria da Fazenda, hoje, nós temos acesso, né, até o contribuinte também tem, você pode entrar dentro do site ali do Posto Fiscal, no programa dos conformes, você vê toda a movimentação. Eu peguei o mês de julho, o fisco mostra quanto entrou de nota lá. Entrou lá R$100 mil de nota de entrada, de compra. Você vendeu R$200 mil, por exemplo. Mostra todos os documentos. E ainda ele tem uns critérios, que para não entrar com ordem de serviço, ou seja, com fiscalização, eles têm uns critérios lá. Você já estudou, né? Ou seja, se formou. Quando você era mais jovem, como que eram as notas? Era A, B, C e D? Era assim? Onde estava era assim. Melhor a gente não falar nisso? Né? Era assim. Mas é isso aí. Era A+. Nossa, tirei um A+. A mãe ficava tão contente, né? Que a gente tirava um A+. E esse é o mesmo critério que o fisco usa.
tanto na entrega das obrigações acessórias, que é os SPEDs, né, que todo mundo fala essa palavra arrepia, né, SPED, como sua movimentação fiscal. Então, existem 2 critérios. Ele se examina se o seu contador entregou todas as obrigações acessórias, GIA, SPED, mais algumas outras coisas, e se a tua movimentação de compra de mercadoria e de venda de mercadoria, que nós falamos de entrada e saída, realmente bate com o que foi enviado por eles, né? Então, quem não faz isso hoje, realmente pode sofrer uma fiscalização, que é de comprar e vender sem nota. Ou comprar e vender sem nota, enfim, né? Ah, mas eu comprei e vendi sem nota, tá? E o cartão de crédito você passou, o Pix, o que entrou no seu banco, né? Então, assim, não compensa, né, correr esse risco, né? De comprar algum fornecedor que não te emite nota. É o que a gente costuma falar, né? Existe forma de fazer legalmente, sem correr esse risco, fazendo de forma mais econômica, procurando o melhor modelo, né, Danilo? É isso? Não precisa correr o risco grande se existe a forma correta de fazer. Dá um pouco mais de trabalho, tem a mudança cultural, né? Uma coisa que eu não consigo esquecer, assim, para mim foi mais difícil nessa transição, né? Foi tirar de linha alguns fornecedores, né? Sim. Você leva um caso, né, que aconteceu, né? Então, alguns fornecedores, por exemplo, que aí nós, como Lucro Real, comprávamos de um fabricante regional, tal, que é Simples Nacional. Né? Esse fornecedor passa a não ser mais interessante para a gente, né? Por não creditar alguns impostos, que inclusive nós temos um vídeo publicado sobre isso, você que fez ele, né? Que é um erro aí por falta de conhecimento dos clientes que estão como Simples ainda, imaginar que o preço de nota fiscal é igual a qualquer empresa. Não é isso, né? Não isso, né? Porque, por exemplo, vamos falar de produtos tributados. O que é um produto tributado para o DST? Né? Vamos falar de ICMS. Tem produtos, né? No caso do segmento leal, acho que 85% mais ou menos se enquadra, você antecipa o pagamento do ICMS para o fisco. Então, quando você compra a mercadoria, que a gente fala de regime de substituição tributária, né? Por exemplo, o fabricante ele é o substituto, nós somos substituído. Então, quando o Aleal compra a mercadoria, ele já paga o ICMS. Só que tem produtos que não é assim. Tem alguns produtos que você compra, você se acredita do imposto e você vai pagar ele só quando você vende. Eu particularmente, eu acho o modelo mais justo. Né? Eu comprei, paguei a mercadoria, paguei meu fornecedor, e aí eu vou pagar o imposto na hora que eu vender, na hora que eu receber, né? Se você não souber disso, você acha que você pagou mais barato, na verdade ele ficou mais caro. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu compro, pensar no número aí, eu comprei a mercadoria por R$100, ela é tributada a 18%. Então, eu tenho um crédito de R$18. Se eu vender essa mercadoria por R$200, por exemplo, eu vou ter que debitar 18%. Seria R$36. Só que eu tenho os 18. Quanto que eu pago no final? 18. Vou pagar sobre a minha margem. Né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, a Léo está vendendo um produto por R$100 e tem lá um concorrente que é Simples Nacional, vendendo que vende com nota também. Com nota, certinho. Só que por R$100, mas ele é Simples Nacional. É o mesmo preço esse produto? Ou não, vamos dar um exemplo melhor. Ele vende mais barato. 90. R$90. Então, esse de 90. De 90. E o mesmo produto tributado, que o nosso na nota fiscal custa R$100. O da Leal é mais barato, é esse que o da Leal é mais barato. Mas como, Danilo? Explica pra nós. Não é mágica. Não é mágica. Tá doido aí. Vamos fazer a conta juntos? A Leal vende por 100 e esse fornecedor vende por 90. O Simples, ele não dá direito totalmente ao crédito. Ele dá uma pequena porcentagem, mas muito pouquinho. Né? Aproximadamente 3%, 3,7%. Depende da faixa de faturamento. Então, vamos falar que o cliente está vendendo por R$90. Tá? E o cliente vai vender depois essa mercadoria por 200. Então, ele vai debitar os 36. Cadê o crédito dele aqui? Entendi. Né? Da Leal sai por quanto? Por R$82. Porque ele teve o crédito. Por R$100. Entendi. Tanto na contabilidade, se pegar a contabilidade mesmo, lá vai estar o produto por R$82. Se o empresário, o contribuinte... Falando só em ICMS. Isso só ICMS. Se o empresário falar no seu contador, fala assim, deixa eu ver o balanço, vai estar lá. Né? Vai estar lá o ICMS acreditado de 18%, que é R$82. E aí, na hora de fazer a precificação, o empresário não leva em conta isso. Eu paguei mais barato, eu paguei R$90. Ele não pagou R$90. Não pagou mais barato. Caramba, ele não pagou mais barato. Então ele acha que está tendo uma margem. Isso, na verdade, é uma mudança cultural, né? Então, aí, num primeiro momento, o que nós tivemos que fazer? Produtos que a gente comprava de fornecedores que eram Simples Nacionais e que eram tributados na maioria dos casos, né? Nós tivemos que trocar de fornecedor
passar a Sim. comprar de fornecedores Sim. que, assim Agora como faz Sim. sentido. são lucro real ou presumido Aham. como nós, né? Porque nós tomávamos o crédito desse cliente também. Mas isso não acontece assim, né? Não entra na cabeça do dia para a noite. É um tempo. Por isso que é o momento de transição, como presumido, né? E é onde eu vejo o Danilo orientar a maioria dos clientes que querem fazer esse projeto, esse plano de crescimento, né? E que nós adotamos e que funcionou muito bem, nós crescemos. Nossa. Não dá para saber quantas vezes de lá para cá, Nossa, né? muito. Quantas vezes nós dobramos de tamanho. E fazendo do jeito certo, né? Do jeito Sempre correto. do jeito correto, né? Então, muitas vezes, pô, compro, vendo, pago, põe uma baita margem e não sobra dinheiro. Na verdade, você está pagando imposto lá sem nem saber que Sem está saber. pagando, muitas vezes, né? Então, primeira etapa, filtrar alguns fornecedores que eram simples, que não tinham uma situação tão organizada, Não. tão formal, né? Essa foi a primeira etapa. Sem contar no risco de conivência, né, Danilo? Nossa, nem fala, sei, Fernando. Que eu lembro existe. disso. Que risco é esse? Pode contar? Deve, né? Explica para nós assim, É. por exemplo, se o cliente, a revenda, uma revenda lá na cidade de Araraquara, lá no bairro, compra de uma empresa que não é muito correta, que não é idônea, que pode ter alguns problemas. Mas ele compra certinho. Ele compra com nota fiscal, paga com boleto, entrega tudo certinho. Mas ele não sabe se o fornecedor dele Idôneo. é muito correto, é totalmente idôneo. A culpa é dele? Ele tem culpa nisso? Ele tem responsabilidade nisso? Tem risco? Fernando, tem um risco. Infelizmente tem um risco. Nossa, mas eu comprei, ele emitiu uma nota fiscal, eu paguei, tem algum risco? Nós tivemos um caso, né, lá na Comercial, o único caso, né? Por isso que nós mudamos a cultura de olhar nossos fornecedores, né? Deixamos de trabalhar com os fornecedores, só trouxemos para a gente realmente confia, né? Tivemos um caso que veio uma notificação, um esclarecimento de um fornecedor que nós compramos na mercadoria dele. Para mim, estava tranquilo. Peguei a nota fiscal emitida, pedido de compra, levei, montei, né? Ali para atender a fiscalização, montei um dossiê, né? Para o fisco. Isso é bem simples, né? Estranho, né? E aí, eu mandei a nota de compra, o pedido de compra, o pagamento que a Léo fez ao fornecedor. A nota fiscal de compra, de venda. A nota fiscal de venda, o imposto recolhido sobre a nota fiscal de venda, e montei. Almeida, resolveu. Mas deu uma dor de cabeça, tranquilo. Por quê? Eu conversando com o fisco, era um fornecedor que estava sendo investigado por sonegação. O nosso fornecedor. A gente não sabia. Ele mandava uma nota fiscal, a gente recebia a mercadoria e vendia. Ou seja, o trâmite que a Leal fez, correto. Tanto que o fisco falou, Danilo, ok. Ele falou, nossa, você me encheu de documentos, né? Só que a empresa investigada começou a respingar nos clientes. Sabe que os clientes também estavam junto nisso? Quem não estava preparado igual a Leal foi junto pro buraco. Foi pro buraco. Se a empresa não tinha todos os documentos comprobatórios disso, a empresa com certeza ia receber alguma sanção fiscal. Então, assim, a escolha dos fornecedores, olhar o fornecedor de um outro jeito, não só a parte comercial, realmente é muito importante, a parte fiscal também. Né? Foi resolvido tranquilamente, só que deu uma dor de cabeça para a gente, uma coisa que era para ser bem simples. Isso é uma mudança cultural, né? No nosso segmento, a gente está cansado de ver, né? Claro que todo mundo precisa sobreviver, está ali trabalhando, idônea, suando, mas muitos lojistas compram de muitos fornecedores sem pesquisar, sem saber de quem está comprando, se é idôneo, se não é idôneo, se essa mercadoria tem procedência, se não tem procedência. De repente, o cara lá trouxe no carro lá e deixou ali, anotou no papelzinho. Isso é um risco, né, Danilo? É um problema. Mesmo que seja tudo documentado. Mesmo todo documentado. É um risco. Ele precisa escolher com muito cuidado e com muita cautela o fornecedor que ele trabalha. Sim, porque hoje o fisco sabe a nossa movimentação, como eu expliquei. Não tem como, né? Ele não pegar. Não estão há 30 anos atrás que era meio precária essa fiscalização, né? E eu acho justa a fiscalização. A lei tem que ser para todos. Sim. Né? Tem para todos. E assim, e hoje nós usamos na contabilidade da Comercial Leal todos os benefícios fiscais que muitos empresários desconhecem. Né? Eu vou para o lucro real. Nossa, não, muito complicado, vou pagar mais imposto. Não. Nós pagamos o que é justo.
né? Dentro da legislação, corretamente, as portas estão abertas para qualquer fisco entrar para olhar a nossa movimentação. Nunca tive um problema com sanção fiscal, nenhuma. Assim, por quê? Fazer de forma correta. Dá trabalho? Acho que dá trabalho. Né? Fazer o correto dá mais trabalho em todos os setores. Mas olha os benefícios que nós temos hoje na comercial leal. Quer dizer, hoje a porção dos impostos dela é feita pelo lucro real e, assim, tenho certeza assim, que está sendo muito bom. Isso você tem conseguido levar para empresas de vários setores, né, Danilo? É interessante, assim, que eu sei que você tem cliente são fabricantes, outros tem cliente que é varejo, tem nós que somos distribuidores. Fazer a coisa correta cabe em qualquer segmento, em qualquer etapa, em qualquer momento da empresa. Nós, assim, por ano, nós transformamos uma empresa em lucro real em torno de mais ou menos uns 6, 7 clientes por ano, né? Realmente, assim, lógico, dá o trabalho, mas, assim, eu vou citar um exemplo. Nós temos um cliente que pegamos lá uns 2, 3 anos atrás, que ele pagava quase R$300 mil de impostos pelo presumido. Lembrando que o presumido paga sobre a saída. Não, peraí. Vamos, e através de parcerias, o Fernando é um parceiro do Fernando, né? Hoje, as parcerias que me indicou, nós fomos até a empresa, eu levantei toda a parte de despesas, parte fiscal, pessoal dele, trabalhista, tudo, nós transformamos no próximo ano ela em lucro real. Hoje a movimentação dele é 100%, certinho, igual. Era assim também, né? Só que estava no regime modelo errado, né? Já era correto, né? Não deu tanto trabalho porque eles já faziam o correto, só que no regime tributário errado. Pagava mais imposto do que ele deveria pagar. E assim, de 300 mil, tu pode pagar 100, 120 mil reais. Ele pagava o correto. Pagava o correto. Não pagava mais, porque naquele enquadramento era correto, né? Só que no enquadramento errado, né? Então, é uma judiação. Né? Porque nós conseguimos encontrar os benefícios para poder acertar o regime tributário da empresa. Uma coisa que eu acho interessante, assim, muitas vezes o empresário fica brigando ali pela margem de lucro, às vezes pelo preço, uma diferencinha. Pô, me dá 2% de desconto, 3% e está perdendo um montão lá na parte fiscal, uma judiação. Na parte tributária, né? Então, de repente, a precificação, não estou conseguindo vender porque o meu concorrente vende mais barato. Será que ele está pagando caro ou ele está pagando muito imposto? A questão da composição do preço de venda, parte disso, parte do custo... São os impostos, né? São os impostos. E aí onde ele toma a decisão, de repente, de ir para a informalidade numa outra coisa, por conta de estar no enquadramento errado. Enquadramento errado. Mal assessorado. Quem compra bem, vende bem, né? Quem compra bem, vende com certeza, vende mais, vende melhor, vende com mais margem. E o comprar bem, nesse caso, não significa comprar mais barato. Não é só o preço denota, né? Em si, né? O preço denota, que é o caso do produto de R$100 lá de uma empresa. E vendendo por 90. Que dá os créditos como nós, que sai por 82 o produto, e uma outra que vende por 90, mas que não dá direito aos créditos, que é 90, né? Por isso que você falou da importância de ter um departamento fiscal. Com certeza, o departamento fiscal fala assim, olha, não compre de tal fornecedor. Por quê? Por isso. Porque ele não dá o crédito, vai ficar mais caro. Por 2 motivos, né? Primeiro, se é idôneo ou não, bem lembrado, feito toda essa pesquisa. Segundo, olha, a composição do custo não compensa, não vai tomar crédito. Tomar crédito, né? Essa é uma diferença. Ajuda o empresário ali, realmente, na precificação, na tomada de decisões. E isso independente do tamanho do empreendimento, do negócio. Né? Independente do tamanho. Né? O cara tem uma lojinha pequena ou uma loja grande, os problemas são os mesmos, só que cada um... eu não tenho um livro fiscal, procura o seu contador, tenho certeza que ele está ali de braços abertos para te ajudar. O contador é parceiro, né? Tem aquilo, né? Nossa, procurar meu contador só em caso de dificuldade. Não, liga o contador. Esse cara só me ferra. Só me ferra. Eu vou ver ele só na época do imposto de renda. Né? Esse cara só manda guia de imposto para eu pagar. Talvez não seja... o profissional adequado também, né? Mas assim, os contadores querem sempre fazer o correto, né? Nós temos essa ética, né, de sempre fazer o correto. É que às vezes o contador não sabe dos problemas que o cliente passa. E ele também não entende que ele tem que procurar ajuda. Né? Igual o Leal procurou ajuda, né? Igual eu estava com dificuldade. Eu não entendo, não sei fazer, você vai procurar quem faz. Né? Eu não sei fazer, mas eu sei quem faz. E como o cara identifica que ele não sabe fazer? Porque eu acredito que quem não faz porque acha que sabe fazer. E é impossível, né? Pode ser empresa menorzinha, todos têm um programa ali que emite sua nota fiscal.
Então, ele dá a entrada da nota, vai alimentar seu estoque, enfim, né? Ele vai entender uma hora que realmente que o valor do custo ele tem uma diferença. Estou vendendo, não sobra nada. Alguma coisa está errada. Na hora de procurar ajuda, né? Pode ser que esteja na sua precificação. De repente, não está se atentando com os impostos. A composição do preço de vendas, o CMV dele está alto. Né? E aí ele está tomando um prejuízo. Acho que está ganhando, mas está tomando prejuízo. Porque eu penso assim, eu imagino, né? O cara falar, eu tenho meu negócio, então eu vou dar conta de fazer. Mas acho que ninguém consegue estudar o que é preciso ser estudado. Tem muita atualização, muita coisa que muda toda hora. Nossa, é impossível você tocar um negócio e ao mesmo tempo dominar tudo isso, né? O Fernando acho que pode falar um pouco disso, né? Para nós é bem claro que não dá, né? Nós temos o departamento de marketing, tem o departamento fiscal, tem o departamento logística, o departamento de transporte, de vendas, interno, externo, administrativo, tá? Poxa, mas então é porque a empresa tem tudo isso, aí fica fácil. Não é isso, não, né? Isso, é. Lá atrás, quando nós buscamos isso, só existia eu, a Natália, meu pai, né? E olha, não, mas qual é o melhor modelo a ser traçado? E aí nós fomos, lógico que conforme foi crescendo o resultado, foi contratando mais gente, aumentando a demanda, e nós fomos colocando os funcionários já de forma mais organizada. Mas ainda assim é possível, depois de tudo formado, eu entendo que é possível reorganizar, mas colocar pessoas capacitadas para fazer como nós temos na empresa, né? Então, pessoas capacitadas em cada departamento. E você, por exemplo, do marketing, talvez não ia se dar bem no fiscal, ou vice-versa, né? E vice-versa, né? E foi o que eu identifiquei também. Pô, não vou saber fazer tudo. Eu digo que eu sou um vendedor, né? Embora hoje fico mais do outro lado da mesa, aqui, parte administrativa, negociação, tal, cuidando mais de pessoas do que de negócio, né? Mas eu sei que não sei de tudo. Então, preciso de gente que saiba mais do que eu para me ajudar. Senão, não anda. Fernando, mas você se interessa. O Fernando conhece a parte fiscal. Porque hoje é necessário, por conta, né, até do custo. O Fernando conhece um pouco. Ele não precisa saber fazer um balanço patrimonial. Isso aí ele já tem quem faz para ele, né? Mas, assim, o empresário saber um pouquinho, pelo menos alguns impostos que vêm na nota fiscal, ele tem que conhecer. Então, na hora de comprar. Essa mercadoria vem vir com IPI? Ah, não vem, porque IPI é um custo. Né? Se a mulher tem ST ou não tem? Ah, se for ST, eu tenho que pagar antecipadamente o imposto. Não, esse produto é tributado. Então, o empresário hoje... Ela tem ST, um negócio que bagunça a cabeça de todo comprador, Danilo. Ela tem ST, mas vem fora do estado, então não vem recolhido. A gente tem que recolher aqui. Um monte de gente se perde com isso, né? Tomara que a reforma tributária ajude nisso a gente, né? A gente torce pela reforma tributária, né? Porque hoje existe uma guerra entre os estados. Nem o estado quer que compra do outro. Você quer que alguém compra que eu compro do seu concorrente? Não, você compra de você. É assim, né? Aí vem, por exemplo, mercadoria fora do estado, aqui, só que o empresário não sabe que tem que recolher imposto. Então, vem alguém lá, um exemplo, lá do Rio Grande do Sul, um fornecedor. Meu produto custa 100. Legal, opa, tá mais barato, vou comprar. Beleza. Vou comprar da Leal, não, vou comprar dele. Aí chega o Dorjo vai e manda uma guia pro cliente. Aí liga pro contador, que é essa guia aqui? É o diferencial da ST que você comprou fora do estado. Poxa, o preço ficou mais caro, né? Acontece bastante isso. Então, assim, o empresário tem essa informação. Né? E o que eu percebo, às vezes, falando desse caso, que é a Gari, né? Não, a GNRE, né? Agora é Dari. Dari. Nesse caso, muitos empresários, às vezes, nem sabem que pagam. Isso é um grande problema. Né? Então, por exemplo, ele compra dessa empresa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, enfim, de qualquer outro estado. Ele recebe a nota fiscal que está lá, custa R$100 o produto. Ele faz a precificação baseado no preço de nota, que é R$100. Olha eu. E aí, depois, ele manda essa nota, aquela DANF ali, que o XML, na verdade, que é a nota, ele manda para o escritório. No final do mês, ou no final da apuração, o escritório manda lá o Simples, que é uma guia só, que parte daquela guia é a ST desse produto aqui. Ele nem sabe. Ele paga sem saber que está pagando. Suponhamos, a ST desse produto era 30%. Ele colocou 30%, 40%, achando que estava ganhando isso nesse produto e empatou.
né? Por falta de conhecimento, né? A guia até é separada do simples, nem vai no simples, a guia à parte. Só que muitas vezes chega lá pro financeiro dele, ele tá lá, ele vendendo, comprando, fazendo a coisa acontecer. Chegou, ele não sabe que aquela guia faz parte daquela nota. Faz parte do custo Do custo, daquela porque nota. assim, a guia é separada. Cada nota fiscal você emite uma guia Eu acho complementar que da é impostos ST. da empresa. Imposto, de repente, financeiro também não pergunta para o contador. O contador fez o correto, viu a nota fora do estado, emitiu a guia, né, para recolhimento, pagou, e Alexandre, igual o Fernando falou, que a precificação dele é R$100, não é. Era 120, por exemplo. E aí, na hora que ele fez, procurou a margem de lucro dele, às vezes nem cobre. Depende do produto. O cara está ganhando dinheiro e não tá, né? E não tá. Aí entra o tal do DRE, ou não? Tá? Isso é tudo ajustável, identificado no DRE. O que é o DRE? O DRE é uma ferramenta, sim, essencial para a empresa. Demonstrativo de resultado. O que você vai procurar ali? O que você vai ver nesse relatório? Se a tua empresa está dando lucro ou não. Né? Então, por exemplo, ali que nós temos lá a venda, a receita, a venda de mercadoria, o custo. Muita gente confunde o custo. Acho que despesa e custo é a mesma coisa. Não. Custo é o que está realmente a mercadoria em si, o frete e outras coisas relacionadas à compra. Né? E tem as despesas administrativas, logística, vendas, né? Tem despesas. Nós apuramos ali o nosso contador. O contador eu escondo, né? Para não falar que é muito caro, né? Esconde ali na conta, né? Tudo tá em negrito, menos ele ali, né? É um asterisco. Não, o Fernando falou que o contador é um custo-benefício, não é despesa. Eu ouvi isso, né? Tá gravado. Lógico, na hora que eu aumentar a mensalidade, eu vou usar isso aí. É uma ferramenta saber se a empresa dá lucro ou não. Aí o empresário fala assim, minha empresa só dá prejuízo. Não, vem aqui, me ajuda, por favor, tô precisando de ajuda. Meu negócio só dá prejuízo. Aí a gente levanta e vê ali, vamos dizer, o EBITDA dele. Fala, não, tua empresa dá lucro. Tira a receita, menos custo, menos despesas ali. Isso legal. É receita. O EBITDA, nossa. Quem está falando que dá dando prejuízo? Vai olhar o fluxo de caixa, realmente está com prejuízo. Mas às vezes o que acontece? Ele paga muitos juros a bancos. Tem empréstimo, alguma coisa assim. A despesa financeira é muito alta. Realmente, a composição da despesa financeira não supra a necessidade que ele tem ali no caixa dele. E aí ele não jogou na composição do custo da mercadoria. Uhum. E aconteceu? Aparece só no DRE. Né? E aí, assim, aí tem vários jeitos de a gente ajudar o empresário. Porque, assim, existe assim, a dívida, a gente fala, tem a quantidade da dívida, a qualidade da dívida. A quantidade é o valor. E qual que é a qualidade? Ela é muito curto prazo ou longo prazo? Melhor você dever 100 mil reais daqui 5 anos que dever 30 mil para pagar amanhã. Aí você não tem caixa, você não consegue. Perfeito. Aí você começa de novo a recorrer a banco, né? Então, é um trabalho de consultoria também financeira. Ajudar ele a esticar a dívida. Uma coisa muito importante, eu lembrei agora... Danilo, uma pausa aí. Alavancagem, né? Dívida é um problema? Depende. Eu vi uma vez, antes de você responder, né? Uhum. Eu não lembro quem que foi que eu vi falando no trecho de podcast. A empresa só compra à vista. Que empresário... Significa que só assim vai estar bom? Não. Tem que aprender a conviver com dívida. Não existe empresário, esse cara que gosta de estar tudo pago em dia, tudo à vista. A gente compra, tudo. Nunca vai conseguir ser empresário, porque ser empresário é diretamente assumir dívidas, né? Assim, qual que a gente orienta? Sei, lógico, né? Sempre o prazo de pagamento do recebimento ser menor do que o prazo de pagamento da compra. A compra sempre tem maior do que a venda. Uma coisa que eu lembrei, Almeida, falando sobre questão de balanço, sobre contabilidade, né? Às vezes um empresário, ele precisa de captar recursos para investimento ou algo assim, né? Ele pega e manda o balanço dele para o banco. O banco não dá um centavo para ele. Mas como? Meus impostos estão em dia, eu tenho um bom faturamento... Está tudo certinho, o que está acontecendo? Muitas vezes, o balanço dele, o índice de liquidez do balanço dele está errado. Quantos trabalhos nós fazemos para instituições financeiras, que eles mandam para a gente balanço, lógico, né, sem o CNPJ, sem o nome do cliente, só para a gente analisar, para analisar onde está errado o índice de liquidez, né? Às vezes está errado no ativo, né? Porque tem liquidez, tem ativo circulante, dividido por passivo circulante, liquidez seca, imediata, tem umas coisas. Às vezes o jeito que está sendo conduzida a contabilidade desse cliente, por mais que ele fature bem, que ele tenha todas as certidões negativas deles emitidas,
O banco não dá, porque está errado o índice de liquidez. Sim. Então, é importante esse acompanhamento da contabilidade, né? A gente faz isso mensalmente na Comercial Leal e ver o índice de liquidez do balanço. Porque às vezes, se for em dívida, né? Às vezes ele precisa pegar recursos para investimento, para crescimento mesmo, e os bancos negam. Nossa, como que nega? Por conta disso. Por isso que é tão importante esse âmbito fiscal e acompanhar a sua conta, o empresário acompanhar a sua contabilidade de perto. Né? Não importa se o cliente é pequenininho, pode ser ali a carrocinha do cachorro-quente. A Prime faz o balanço. Então, dívida não é um problema, que nem o Fernandão perguntou. Dívida não é um problema necessariamente. Não é um problema. A começar pelo balanço, né? Primeiro, se o balanço estiver errado, ele nem consegue captar. Mas se o balanço estiver legal, o índice de liquidez bacana, saudável, tem um endividamento a longo prazo, ou não tem dívida, né? E ele quer fazer um investimento, seja em estoque, seja em equipamento, seja em ampliação, seja em... Enfim, das mais variáveis possíveis formas de crescimento. Decidi que eu vou captar recurso. Ok. Isso não é um problema. Não é um problema. Lógico, tem que ser feito diagnóstico. Esse investimento por aqui foi para pagar dívida, pagar fornecedor, é para investimento? Cabe no fluxo de caixa esse investimento? E esse empréstimo, vamos dizer assim, esse recurso, vai ser transformado em quê? Poxa, investimento, comprando uma máquina, comprando um caminhão, comprando alguma coisa, quer dizer... Então, assim, a gente analisa a quantidade da dívida e a qualidade. Se ela é curto ou longo prazo. Isso, gerencialmente, legal, olhar no fluxo de caixa. Contabilmente, a gente olha, porque, assim, o que é o curto prazo? O que eu devo hoje até o final do próximo exercício. Curto prazo. O restante, longo prazo. Quando você olha o balanço, poxa, ele deve, sei lá, R$1 milhão, tá? Mas ele deve isso em 100 meses, tá? Então, a capacidade de pagamento dele mensal com o faturamento... o índice de liquidez dele está correto. Né? Então, isso é importante, isso demonstrar no balanço isso. Caramba, é e esse balanço vai para a Receita Federal todo ano. Acho que é só comprar e vender, né? Compra, põe margem, vende e tá bom. Esse é o ponto que lá atrás, quando eu identifiquei que precisaria de uma consultoria, por que eu imaginei isso? Porque eu era representante comercial e via pequenas, médias e grandes empresas trabalhando. Eu atendia vários perfis de clientes, né? E óbvio que eu fui observando qual dá certo. Por quê? Por que esse cliente cresce, esse não? Eu fornecia para vários tipos de clientes. Por exemplo, o mesmo produto pelo mesmo preço para 2 clientes diferentes. Um ia bem, um performava, outro não. Por que esse cara performa e esse aqui não? Uma das coisas que eu percebi, não sabia exatamente o que estava por trás dos bastidores, é que a organização dele era diferente do outro. Legal. Então, isso me motivou bastante a começar bem de forma organizada. Obviamente, pesquisei bastante, estudei vários mercados, várias formas, né? E aí fui procurar ajuda com alguns amigos advogados e chegamos na Prime. Mas é incrível. Produtos exatamente o mesmo modelo, o mesmo fornecedor fornecendo o mesmo produto para clientes diferentes. No mesmo preço, um performava, outro não. Às vezes eles vendiam pelo mesmo preço. Um reclamava que não tinha lucro, o outro estava dando pulo que tá excelente. Cara, alguma coisa está errada. Será que é o custo fixo? Será que é o custo variável? E aí eu não tinha conhecimento suficiente para identificar isso, né? Foi onde... Sim. Eu fui buscar profissional e encontramos a Prime. E tem tantos outros aí, né? Mas que é importante, a minha dica, né? Que é importante, sim, ter uma orientação, ter alguém que consiga conduzir. Como o Danilo disse, que agora eu até tenho um conhecimento superficial, a gente vai se adaptando, né? Vai acostumando. Hoje já é uma coisa até simples. Mas porque você foi curioso também, né? Porque eu fui curioso. Não é só pagar a guia ali, beleza. Não, o que eu tô pagando aqui? Deixa eu entender. Por que eu tô pagando? O que eu tô pagando? Existe outra forma? Não existe outra forma? Existe forma de eu botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo porque tô fazendo a coisa certa, mas pagando menos? Isso aí, perfeito. Esse foi o caminho, né? Que nós fomos buscando desde o início. E o resultado tem sido muito bom, né? Cada ano a gente tem crescimento... não tem endividamento, nunca tivemos um problema fiscal, nós somos totalmente adimplentes com o fisco, né? Então... E culturalmente a Leal exige isso dos seus fornecedores, né? Exatamente. Esse é um pré-requisito
que a gente não abre mão, básico, né? Nós temos lá o Patrick, por exemplo, que é o departamento de compras, antes de pesquisar uma linha de produtos, por exemplo, é um fornecedor novo na nossa empresa. Antes de pesquisar se o produto é legal, se não é, tá? Se eu posso cadastrar o produto, primeiro pesquisa o fornecedor. Então, aí tem uma outra pessoa que faz isso, né? Mas que poderia ser o consultor, o contador. Primeiro é feita a análise do fornecedor, né? Obviamente que a gente conhece muitos fornecedores, já tem uma boa noção, né, se esse cara faz correto ou não, mas ainda assim a gente não abre mão de fazer consulta em todos. Com certeza, em todos. Né? Para poder cadastrar o fornecedor, ele tem que passar por uma consulta. Não só o cliente, né? Na Leal, não é só o cliente que é consultado, o fornecedor também. Então, quem compra da Leal, Danilão, pode pôr a cabeça no travesseiro com certeza, que não vai ser corresponsabilizado. Não vai ser. Sabe por quê? Porque tem até a Prime seleciona os clientes. Porque o contador também é responsável pelas informações que a Leal emite. Eu também sou responsável. Eu assino o balanço, né? Então, assim, a gente também quer clientes também igual a Leal. Clientes que não recolhem seus impostos em dias, não recolhem os encargos trabalhistas, realmente também não é clientes interessantes. Porque, como o fornecedor também é corresponsável com o cliente, o contador também é responsável também pela contabilidade, né? Então, fazer o correto, como a Leal faz, é a melhor maneira. Dormir tranquilo. E para quem vende na internet, o universo online, essas regras se aplicam ou já muda tudo? Se aplica. Hoje o Mercado Livre, ele exige a nota fiscal, né? Já há muito tempo atrás, né? Então, aquela informalidade que tinha no início, há muito tempo atrás, ela acabou. Tem, com certeza. O jeito tem, né? Só que, assim, você ficar tranquilo, porque, assim, você manter uma empresa fazendo essas coisas erradas, sonegando, quer dizer que teu negócio não é viável. Eu só estou aberto porque eu faço coisa errada, então tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Né? Algo de errado não está certo. Eu só estou com as portas abertas porque eu faço errado, então acho que você deve analisar melhor tua empresa e fechar. Fechar. A possibilidade de fechar. Fechar antes que aconteça alguma coisa. Esse é o mercado eletrônico, aí no caso do B2C, principalmente marketplace, né? Como você disse, no caso do Mercado Livre, que é o principal que a gente vê no Brasil, né, Danilo? Até a gente sofre com a concorrência deles, né? Por causa da guerra interestadual, né? Mas também é um erro imaginar que o cliente pode fazer e do mesmo jeito que ele emite uma nota para um consumidor ou para uma revenda ou, sei lá, para o cliente que seja dele aqui em São Paulo, ele pode vender para o Mato Grosso, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, da mesma forma que ele vende para São Paulo. Não é assim. Não é assim. Né? Porque, assim, por exemplo, ele falou da suspensão tributária. No caso do ICMS, que é o mais comum, é o que tem mais dúvidas. Né? Quando você paga o ICMS na compra, o ICMS é um imposto que não tem cumulatividade. Pagou. Né? Então, você pagou ali, por exemplo, o seu fornecedor, um fabricante, morre a operação ali. Quando você vende a mercadoria, você vende sem ICMS, porque você recolheu o ICMS. Né? Só que quando você vende fora do estado, a gente tem que analisar a legislação do outro estado. Então, se essa mercadoria também é sujeita a ST, a gente tem que estar recolhendo o imposto. Muitas vezes não acontece isso. Né? Às vezes manda a mercadoria de um jeito que a gente não vai por transportador, enfim, tem várias maneiras que eles não fazem recolhimento. Para falar o português claro, né? Vai ficando um rabo para trás. Vai ficando um rabo para trás. Então, o revendedor ali assume um risco enorme de ter um problema amanhã ou depois. E tanto também na compra. Às vezes o contador não se atenta com aquela mercadoria que foi comprada, voltando aqui ao assunto da compra fora do estado, e, poxa, então, lembra, nós conversamos, era 100, mas era 120. O contador, por um lapso, não mandou a guia, ficou por 100, só que ali ficou um passivo tributário para trás. Né? Hoje, mesmo nas empresas do Simples, ainda tem um certo controle chamado STDA, que é as informações de compra e venda fora do estado, que isso pode pegar. Então, me beneficiei. Ou até ciente do que vai acontecendo. Eu sei que tem que recolher esse produto na compra, mas não vou recolher, vou ficar mais competitivo. Né? E muitas vezes ainda... assumir o risco. Não, ele faz pior ainda, o empresário. Ele pega, faz uma promoção e repassa essa diferença para o cliente. Ele fica com... Puxa, vamos dizer assim, uma buchinha... Resumindo, comprou barato e vendeu barato. Mas o problema, ficou com ele. Né? Então, assim, a gente vê isso todo dia, a gente fala, gente, como que pode ainda fazer isso, né? Não recolher o imposto, ficar com esse passivo tributário nas costas, ainda repassa, vende mais barato, fala, olha, vendi tanto, vendi mais barato, tá vendo? Consegui vender mais, coitado. Uma hora que chegar um fisco ali na porta dele, aí a casa cai. Que loucura. Mas acho que a grande sacada, assim, pelo menos a gente tem isso lá na empresa, né?
a contabilidade, no caso da Prime, é todo um pacote de serviços, né? Mas a começar pela contabilidade, não é um problema para a empresa, é um aliado da empresa. Então, o empresário tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho, dar mais atenção. Independente do porte. Independente do porte, do segmento, do faturamento, sim, tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais zelo. Tem que ser curioso, tem que aprender pelo menos o básico, o mínimo sobre o assunto. Né? Pelo que eu entendi, você foi um questionador, que é o que te fez abrir a mente. Né? Eu já sou questionador de natureza. Né? Então, nesse caso, eu acho que uma época eu até achei que o Danilo fosse abandonar lá, né? Não aguento mais. Né? Quer saber tudo? Você não confia em mim? Não confia em mim. Mas, enfim, tem que fazer isso, porque é ali que ele vai começar a entender o porquê dos porquês, entender os benefícios e os riscos, né? Que ele está assumindo, muitas vezes sem saber. Né? E eu vou além, Fernando. Aí o cara contrata um comprador, o dono da loja, para bom, tá na mão de alguém que manja. Esse comprador também tem que ter essa preocupação. Exato. O comprador é uma peça fundamental também, para que ele tem que ter conhecimento, aí já não pode ser nível básico, né? Já tem que ser um nível intermediário para um pouco mais hard, né, Danilo? Saber de quem ele está comprando, como ele está comprando, se essa empresa gera crédito ou não, se ela é idônea ou não, em comparação a outra, boa ou não, para depois ele chegar no produto, se é ideal, se está adequado, se o preço de nota é justo ou não. Então, acho que essa triagem tem que ser muito bem feita e tem que ser por pessoa qualificada, né? Eu sempre digo, né? Às vezes nós íamos conversando isso no caminho, inclusive, né? Às vezes o empresário perde uma peça boa promovendo ela para um ponto de gestão ou para uma outra função que ela não é boa. Não significa que o zagueiro é um bom centroavante. É o melhor jogador do time, é o zagueiro. Vou pôr ele de centroavante. Não vai dar certo. Ele é um bom zagueiro, não é um bom centroavante. O comprador é que a gente mais tem contato nessa parte fiscal. Porque o comprador liga para a gente lá na consultoria e pergunta, olha, estou com NCM. NCM é a nomenclatura como no Mercosul, né? De uma caneta ou um avião existe essa sigla de 8 dígitos que é o NCM. Danilo, estou comprando fora do estado. É tributado ou ST? Ele não sabe. Mas ele está com a preocupação. Por quê? Muitos fornecedores falam assim, né? Olha, meu produto é R$100. Preço final. Mas não fala que é preço final. É 100. R$100? 100? Beleza, pode mandar lá. Aí chega a nota fiscal. Aí o nota fiscal fala assim pro comprador, peraí, pedir de compra não bate com a nota, amigão. Era 100, vem 150. Nossa senhora. Aí liga pro fornecedor, quer devolver mercadoria, vira aquele rolo mesmo, né? Então eu oriento. Passa pra gente, tem dúvida? É um produto novo, ou você está na dúvida que é fora do estado? Liga pra gente. Até interessante, né? Existem ferramentas, hoje a gente já tem na empresa lá um software que nós também temos no escritório, né? Que já auxilia o comprador, auxilia o pessoal que faz a entrada, recebimento e entrada de nota fiscal, que faz essa conferência dos impostos, dos tributos, né? Mas não tinha no começo, né? Então aí era o contato mais direto ainda, né? Mas quem é menorzinho, que não tem essa ferramenta, a gente pede orientação. Né, pergunta. Mas, Almeida, a legislação é tão difícil que acho que nem os legisladores entendem a legislação. Mas a gente tem dúvida, a gente vai falar com o fisco, a gente sai com mais dúvida do que sai de lá. Eles também não entendem. O Brasil não é fácil. Às vezes já aconteceu, na Leal, vi uma mesma mercadoria, com o mesmo NCM, 2 fornecedores distintos, com tributações diferentes. Recebi esse celular, né, de 2 fornecedores diferentes, o mesmo NCM, um é tributado, outro é ST. A gente fica louco. A gente vai ver que o componente que tem, o plastiquinho que tem no celular, a anteninha, isso. Então a gente vai a fundo até descobrir, até não saber se realmente é tributado. A gente entra em contato com o fornecedor. Por isso que não adianta o empresário querer fazer tudo, né? Nesse nível, nessa profundidade de conhecimento. Nós temos dúvida quando acontece esse caso. Né? Mesmo lá no departamento fiscal, o Fernando tem um departamento fiscal lá dentro também, né? Fora ainda a contabilidade, e a gente conversa praticamente diariamente. Às vezes tem situações que fala, não vai acontecer isso, acontece. Acontece, a gente tem dúvida, quebra-cabeça, às vezes tem que mandar mensagem para o fornecedor para ver qual a legislação onde ele se baseou por ter feito aquele produto naquela condição tributária. Não é fácil. Não é fácil. Pelo que eu percebo, até falando do dia a dia lá da Leal, já teve coisa relacionada ao marketing que, pergunta para o Danilo primeiro. Né? Então, assim, afeta marketing, afeta financeiro, afeta logística, afeta tudo, né, cara? Compras.
todo o departamento de toda a empresa está diretamente ligado. É uma decisão colegiada, basicamente, né? Então, uma decisão tomada errada aqui no início gera a geração na cadeia toda é comprometida, né? Acho que seu trabalho tem uma certa relevância, viu, Danilo? Acho que não é nada, né? Cara, infelizmente nosso tempo está acabando. Daria já pra passou, ficar já? mais um tempão conversando, que é um assunto que vai longe. Legal. Mas no fim, a dica é: se você é empresário, vai atrás disso. Procura o seu contador. O contador é parceiro. Né? Tenha dúvida. Vai lá, tá com dúvida sobre precificação? Leva uma nota fiscal. Faça um estudo tributário da Contador, melhor contador, tô com maneira, dúvida. Estou precificando corretamente? Tem esses impostos. Faça um estudo tributário. Peça para o seu contador ou uma consultoria, né? De repente, nem o regime que você tá hoje não é adequado para sua empresa. Exato. Né? Porque nós temos clientes de todos os segmentos. Cada segmento é tributado de uma forma. Procure fornecedores idôneos. Procure idôneos. Cuidado com que o barato sai caro, né? No exemplo dos R$100 lá, né? Ditado não existe cuidado, agora, né? Então, à disposição aí, qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado por você ter aceitado feliz, o convite obrigado. aí, para estar aqui conosco. Foi show de bola o podcast. E aí, Fernandão? Para mim é sempre um prazer, Danilo, receber você. Você é de casa e eu sou muito grato pelo serviço prestado de extrema qualidade, extremo profissionalismo que você sempre trouxe para nós. A Comercial Leal deve muito a essa qualidade de serviço prestado para vocês. Eu tenho certeza que ambas as empresas cresceram juntos com isso, né? Com certeza. Nós aprendemos muito com vocês também aprenderam com vocês. Tenho certeza que aprendeu com nós e as duas empresas evoluíram. Isso é muito legal de ver, né? A relação de fornecimento que vocês têm para nós, fornecimento de serviço, agregou muito valor ao nosso negócio. E isso faz com que eu seja muito grato. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Né? Obrigado por todos os ensinamentos aí e que o nosso público consiga captar essa mensagem também. Perfeito. Procure fazer o correto. Fazer o correto. É possível, né? A nossa mensagem era passar que dá para fazer o certo, fazer o correto, gastando menos, né? E por isso pagando mais, né? Por isso pagando mais. Onerando o seu caixa por isso. Mais tranquilidade, né? É possível. Então, obrigado, Danilo. É um prazer, foi uma honra. Tenho certeza que nós teremos outros episódios aí com você. Pode convidar que nós estaremos aqui, né? Obrigado, Fernando. Sabe que a Leal é um espelho para a Prime. Nosso cliente, se for dar um exemplo de empresa idônea, é Leal, né? Como outros clientes também, nós também são, mas a Leal, como nós iniciamos ali praticamente juntos, né? De mão dadas ali, e fora com o Fernando ali, meu grande amigo. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Maravilha. Fernandão, é isso? Mais uma vez. Obrigado. Valeu, Fernandão. Até a próxima, Danilão. Obrigado. Valeu, Danilo. Valeu, Meidinha. E esse foi mais um Pod na Leal. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.